Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 7ª semana do tempo comum. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que crerem, melhor seria que fosse jogado no mar como uma pedra de moinho amarrado no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal torna insosso, com que lhe restituiremos o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmo, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai admoestar, em vez de advertir pessoas boas e más. Somos todos chamados a vigiar nosso coração para que não se sucumbimos ao mal e dar escândalo aos outros. Eu acho que isso aqui é a coisa mais importante de nós entendermos. Aqui está, Jesus é radical. Jesus não diz assim, olha, se a tua mão direita te faz pecar, toma um remedinho, faz uma reparação e conserta a mão. Não, Jesus está dizendo assim, corta. Ele é radical, corta. É claro que nós vamos trabalhar isso não literalmente, fisicamente, mas algo em você que te leva a uma vida para o pecado, temos que radicalmente cortar. Tipo assim, se aquele ambiente te leva para o pecado, corte esse ambiente da tua vida. Se algumas pessoas te induz ao pecado, tira essa pessoa, ou seja, corta essa pessoa do seu relacionamento. Então Jesus é radical. Ele é radical. Não adianta achar que aquela pessoa, muito sua amiga, te leva para uma questão de pecado, mas é sua amiga, você gosta dela, mas toda vez que você a encontra, o pecado acontece, é porque você precisa ser radical. Essa é a proposta do nosso Senhor hoje para nós. Radicalidade. Corta isso da sua vida. Então, hoje nós estamos nessa radicalidade. Na verdade, o risco de sermos inflexíveis para com os outros e indulgentes para conosco. Somos inflexíveis com o pecado do outro e somos vulneráveis, talvez não seja essa palavra, mas
paciente, digamos, para com o nosso pecado. E aqui é que está o grande risco da nossa fé. Nós gostamos de enfeitar o nosso pecado e massacramos o pecado do outro. Tanto o outro quanto a ti está numa condição que não agrada a Deus, que não leva à santidade. Então, cortar o pecado, arrancar o pecado, destruir o pecado é o caminho que eu e você tem, ou que temos, para viver uma vida santa, uma vida agradável. Então, se algo te faz mal, corta-o. Ele não diz, repetindo o que eu havia dito antes, ele não diz se há algum motivo de escândalo para refletir, melhora um pouquinho isso aqui. Não, ele diz, corta. A radicalidade que Cristo nos impõe no dia de hoje, eu e você, nós precisamos desta radicalidade. Eu e você, nós precisamos estarmos mais radicalizando aquilo que gostamos, e por que não dizer a verdade, gostamos, mas que não faz bem à nossa alma, não é o projeto de Deus, e se não é um projeto de Deus, precisa ser eliminado. Então Jesus aqui é muito claro, ele vai dizer no finalzinho, o sal é muito bom, mas se o sal perde o sabor, se o sal perde o sentido, o sabor, com que vamos saborear o alimento? Se o sal não tem mais sentido, não tem porquê. Então, é como um cristão que não vive a sua fé, não dá sabor. Então não é cristão, o sal deixou de ser sal, o cristão deixou de ser cristão. Então nosso Senhor faz esse projeto para nós. Olha, eu estava vendo um vídeo de um irmão da igreja tradicionalista, um vídeo do qual ele xingava, talvez seja essa palavra mesmo, o Monsenhor Jonas Abibes, dizendo que ele foi um grande mal para a igreja, e isso me deu uma tristeza muito grande, quando o católico, ou se diz supercatólico, que eu chamo de supercatólico, porque esse supercatólico esqueceu da essência de ser cristão, que é amar. Amar significa respeitar. Amar significa elevar o outro. Então, esse senhor, do qual não sei o nome, porque eu vi o vídeo, não me ative ao nome desse irmão da igreja tradicionalista, que eu não vejo um perigo para a igreja, eu não vejo que é um mal para a igreja, eu vejo que é uma igreja. Eu vejo que é apenas uma igreja. Não é mais uma igreja, é a igreja. Então os carismáticos são igreja. Os tradicionalistas são igrejas. Os da teologia da libertação são igreja. Se nós, enquanto cristãos, estamos brigando entre nós, perdemos o sentido do amor. Aqui está para mim toda a pedagogia do amor. Não façamos o mal a nós mesmos. Temos muita obra de Deus para realizar entre nós. Nos amemos. Se essa divisão, que é pecado, precisa ser cortada no meio da igreja. Não cortar os nossos irmãos tradicionalistas, não, mas cortar uma postura que gera em nós ódio, gera em nós divisão. Essa postura precisa ser cortada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça
de uma igreja bonita, unida no Espírito Santo, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.